Santa Cruz do Rio Pardo se despede de um dos seus maiores ícones, Dr. José Eduardo Piedade Catalano. Ele faleceu no último domingo, na Santa Casa de Misericórdia. Dr. Catalano completaria 91 anos de idade no próximo dia 23. Ele deixa a esposa, 2 filhas, netos, uma bisneta e genro, além de uma legião de fãs e admiradores em Santa Cruz do Rio Pardo. Seu corpo foi velado no Palácio da Cultura Humberto Magnani Neto, acompanhado por familiares, amigos e centenas de moradores da cidade. Dr. Catalano foi sepultado no final da tarde no Cemitério da Saudade. O prefeito em exercício, Dr. Edivaldo Godoy, decretou luto oficial de 3 dias. Dr. Catalano começou sua carreira no rádio em 1948, na Rádio Difusora Santa Cruz, onde trabalhou ininterruptamente por mais de 70 anos. Sua voz se tornou sinônimo de informação e entretenimento para gerações de santacruzenses. Em reconhecimento à sua notável contribuição ao rádio, foi homenageado como profissional do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, refletindo seu impacto duradouro para a comunicação. Formado em Direito, Pedagogia e Estudos Sociais, com pós-graduação em Psicopedagogia, Dr. Catalano atuou como professor, influenciando positivamente a educação na região. No campo jurídico, destacou-se como advogado especializado em direito público. Sua dedicação à justiça foi reconhecida pela OAB de São Paulo, que lhe concedeu a láurea de Decano da Advocacia Paulista, honraria destinada a profissionais com contribuições excepcionais à advocacia. Entre 1973 e 1983, Dr. Catalano serviu como vereador, assumindo a presidência da Câmara Municipal no biênio 77-78. Como rotariano, foi um dos fundadores do Rotary Clube de Santa Cruz do Rio Pardo no ano rotário 1963-1964 e atuou como governador do Distrito 462 do Rotary Internacional no ano rotariano 1982-1983. Por mais de 50 anos ocupou o cargo de diretor de protocolo, sendo um exemplo de dedicação e serviços à comunidade. Dr. Catalano era também um apaixonado pelas artes. Reconhecido orador, palestrante, poeta e compositor, teve seu nome gravado na calçada da fama do Palácio da Cultura Humberto Magnani Neto em 2003. Ele foi o primeiro presidente da Academia Santacruzense de Letras e também foi honrado com o título de cidadão emérito do município, além de receber a comenda do Poder Legislativo. As pessoas que passaram pelo seu velório deixaram registradas homenagens à memória de Dr. José Eduardo Piedade Catalano. Bom, Catalano é de todas as famílias, não é só da família Catalano. Durante tantos anos advogando na rádio, como vereador, como rotariano, como líder, com certeza deixa um legado, uma história para Santa Cruz do Rio Pardo de exemplo, Diego. E que nós todos que ficamos, prestemos a ele todas as homenagens e coloquemos também em nosso coração a importância do depois da vida. Depois que a vida passa, fica aí a história, o legado, e o Dr. José Eduardo Catalano é exemplo disso. Exemplo de pai, de avô, de bisavô, de parceiro. E é tão bonito quando você faz a passagem da vida em paz como ele fez e deixando a sua história. Então, a família toda Catalano deixa aqui os nossos sentimentos. Santa Cruz do Rio Pardo está em luto, decretamos 3 dias de luto oficial. Estou saindo agora rapidamente, tem um jantar com o governador Tarcísio de São Paulo, mas não poderia deixar de participar desse momento, prestar minha última homenagem e com certeza dar um abraço caloroso da família e dizer a todos vocês o que eu disse para a família. Ele está nos braços de Deus, fez uma história muito bonita e para nós fica o exemplo de bom cidadão que ele foi de Santa Cruz do Rio Pardo. É isso que nós temos que levar no nosso coração. Olha, é uma história bonita, uma vida bonita, a gente aprendeu muito com ele, muito. Um profissional que deu exemplo para muita gente. Eu tive o prazer de conviver 20 anos com ele. A sua disciplina no rádio é que chamava muita atenção. O horário, comportamento. Ele não iria simplesmente em cima da hora, chegava atropelado para fazer o programa. Ele ia 1 hora antes, ele ia na parte da manhã, ele se preparava. Então, um exemplo de radialista, aprendemos muito com ele, pode ter certeza, vai fazer muita falta para o rádio e para aqueles que estão surgindo no rádio. Vá com Deus, descanse em paz, obrigado por tudo, Catalano. Deixou um riquíssimo legado para Santa Cruz do Rio Pardo, para a Rotary International. Por onde ele passou, grandes ensinamentos, uma pessoa que sempre primou pela ética, não é? E tinha o dom de ser rotariano, dar de si
antes de pensar em si. Realmente uma grande perda, mas deixou muitos ensinamentos. Que Deus o receba em seus braços para o descanso que ele merece. O Zé Eduardo é uma figura muito importante para a nossa Santa Cruz e para a nossa faculdade, a FASC. Ele foi muito importante desde o início dos meus sogros, que ele incentivou muito a abertura da faculdade, a primeira faculdade de Santa Cruz. Deu aula por 40 anos na nossa escola. Então é uma pessoa que a gente, praticamente da família, ele foi meu padrinho de casamento, então ele foi muito importante na nossa vida. Trabalhei com o Zé Eduardo por 40 anos na rádio, porque ele afastou agora na época da pandemia, e até a pandemia ele trabalhou, então durante todo esse período eu trabalhei com o Zé Eduardo. Mas não foi só no rádio, eu fui também vereador. O Zé Eduardo era o assessor da Câmara, o assessor jurídico da Câmara, e ali nós trabalhamos também. Eu costumava dizer que o Zé Eduardo era uma enciclopédia ambulante, então tudo que a gente precisava a respeito de rádio, a respeito de direito, ou da história, ou de história, a gente procurava o Zé Eduardo. O Zé Eduardo nos deu alegria no rádio, nos deu alegria como professor, nos deu alegria como assessor da Câmara, como mestre de cerimônia, o melhor mestre de cerimônia que eu vi no Brasil, certo? E digo mais, uma pessoa que nunca cobrou nenhum cachê para ser mestre de cerimônia, para apresentar algum show. Zé Eduardo sempre fazia isso com muito prazer. Então, esse legado que ele deixa é isso, é o amor que ele tinha àquilo que ele fazia. O professor José Eduardo vai deixar um legado que será eterno na nossa cidade, na parte da cultura, da educação, em todos os setores. Ele era protocolo em todos os eventos importantes da nossa cidade. E eu dou graças a Deus de ter participado de muitos deles, né? E também dele ter sido homenageado em vida, né? Que foi feita uma homenagem muito linda pelo Ezequiel. E acho que tudo isso vai ficar marcado na nossa cidade e será muito difícil a substituição da vida dele para nós. É um cara assim que era querido por todos, o cara do Guinness Book, né? Um cara da família. E assim, tem que confortar agora os parentes, mas o pessoal tá bem tranquilo, foi aquela coisa, a gente não quer que ninguém se vá, né? Mas faz parte da vida e agora quem ficou tem a responsabilidade de levar o nome dele para frente. Eu acho que é incrível, né? O tanto que é o legado que esse cara deixou. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nos anos 80, na Rádio Difusora, e assim como eu, acho que milhares ou centenas de pessoas tiveram também esse mesmo prazer de tê-lo como professor, porque eu acho que ele, na verdade, e ele era professor, né? Deu aula na escola também. Não tive a oportunidade de ser aluno dele na escola, mas fui de rádio. O Dr. José Eduardo deixou um legado muito importante para a nossa cidade, para os rotarianos. E nós não temos palavras para passar esse momento difícil que está com essa perca, né? O Rotary Clube de Santa Cruz do Rio Pardo, o Distrito 4621, perde o seu governador, que representou muito bem a nossa instituição. Meus sentimentos à família, né? E a todos os rotarianos da região. Excelente amigo, companheiro, e que deu uma boa, foi com Deus, a família sempre feliz. Tudo de bom para ele, para a família toda. O seu Zé Eduardo Catalano ele se confunde, na verdade, com a história de Santa Cruz do Rio Pardo, né? E ele foi professor da FASC por muitos anos, tivemos essa honra de recebê-lo como professor da FASC, né? E eu acho muito interessante que ele era uma pessoa que, se a gente tivesse um dia perto dele, ficasse um dia perto dele, você já teria uma mudança na sua vida, você já aprenderia alguma coisa com ele, né? E Santa Cruz do Rio Pardo teve o privilégio, né, de ter 90 anos de uma personalidade como o seu José Eduardo Catalano junto, né? E nós da FASC ficamos muito orgulhosos também de dividir, de poder contar com ele no nosso quadro de professores e de todo o impacto que ele teve na educação santacruzense e na comunidade santacruzense como um todo. Então, assim, é bastante, é um legado muito forte. Bom, eu sempre falava carinhosamente de seu Zé. E eu sempre falava para ele: seu Zé, eu sou fã número 1 do senhor. E fiz várias reportagens com ele na TV, né? Ele que nem eu falei aí já hoje, é uma enciclopédia de Santa Cruz do Rio Pardo. Tudo que ele representou, fazia para a população. Eu tive uma
grande oportunidade de conhecer o seu Zé Eduardo, um ícone do rádio santacruzense. Também, para mim, foi uma das primeiras inspirações minhas quando entrei pelo rádio também. Também tive a oportunidade sempre de participar do programa dele, na programa Loteria Musical também. Sempre ligava lá, ganhava bastante prêmios. O Zé Eduardo, para mim, um ídolo do rádio e espero que Deus o receba bem lá no céu. É um ícone, né, para nós, né? Ele foi meu professor no colegial. Eu só tenho coisa boa para falar para ele, porque ele foi tudo para Santa Cruz, né? Eu só admiro ele, porque igual ele, essa voz que ele tem, não vai ter mais. É uma voz que todo mundo, assim, um português corretíssimo, estudava muito. Diego Singolani para o Página D. Sua voz, sua comunidade, seu jornal.